Que a Shalom do Senhor te acompanhe nesse dia. Hoje, dando sequência às nossas meditações, vamos falar sobre o tema de acordo com a carne. E é a segunda parte hoje. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, os versos 7 e 8, ele diz assim: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. É interessante porque Paulo, quando fala sobre isso, está falando sobre colher vida no Espírito ou vida na carne, é o resultado de um constante semear. Aquilo que o homem semeia, isso colhe. Se ele semeia para o Espírito Santo, para um relacionamento de profundidade, ele vai colher vida eterna. E o interessante é porque quando Jesus ele está fazendo a sua oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, no verso 3 ele diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, ó Deus, como único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, quando nós pensamos em vida eterna, mais do que simplesmente pensar no que vem depois da morte, é importante nós entendermos que quando a Bíblia diz que o que semeia no Espírito colhe vida eterna, colhe conhecimento de Deus. O que semeia intimidade com o Espírito, o que semeia andar no Espírito, vai colher frutos disso. E o fruto é conhecimento de Deus. E todo cristão deseja conhecer Deus. O grande problema é que muitos cristãos têm isso apenas na sua mente. Têm apenas um desejo de conhecer Deus, mas de fato não chegam a conhecê-lo. Não chegam a ter experiências profundas com Deus, porque a sua carne, as suas inclinações, seus desejos da alma ainda são profundamente dominantes no seu viver diário. A sua carne ainda controla o seu viver, ainda vive em resistência às coisas do Espírito, porque a carne resiste ao Espírito, ela luta contra o Espírito. A carne, ela resiste a tudo aquilo que produz desconforto, que nos tira da zona de conforto. A carne resiste a tudo que produz dor. E muitas vezes andar com Jesus, andar no Espírito, produz efeitos de mudança na nossa vida. Aliás, são mudanças profundas, mas a carne não quer mudança. Ela quer que você continue vivendo uma vida medíocre, uma vida sem crescimento, uma vida estagnada, e não há estagnação na vida cristã, lembre-se sempre disso. Então saiba de uma coisa: a carne sempre vai trabalhar contra os interesses do teu espírito. Isso é a vida do cristão na carne. Não anda numa vida de profundidade com Deus. As suas emoções não estão controladas pelo Espírito. Os seus estímulos vêm de fora, vêm do mundo, vêm de outras pessoas, depende demais das emoções. Quantos cristãos estão numa hora bem com Deus, num outro momento não estão bem com Deus? E por que isso? Porque não consegue manter uma maior estabilidade, porque as suas emoções ainda são o parâmetro, ainda são o referencial da sua estabilidade ou instabilidade no andar com Deus. Mas lembre-se, querido, andar com Deus exige uma determinação de não desviar os seus pés nem para a direita nem para a esquerda. Insistir em buscar a Deus com oração, com leitura bíblica, com jejuns, e fazer isso de todo o coração, com a disposição de ir até o fim. Ainda que o seu coração, suas emoções digam o contrário, continuar caminhando com Deus, porque com certeza Ele se deixará conhecer. É Deus quem se revela para nós, mas Ele se revela para corações famintos. O problema de uma pessoa que ainda anda na carne, apesar de nascida de novo, é que a sua vida ainda não experimentou ainda a plenitude de Deus. Os membros do seu corpo continuam sendo usados como instrumentos de pecado.
ainda estão voltados para a fofoca, o uso da boca de forma errada, ainda são cristãos voltados para a pornografia, os seus olhos, a sua mente são voltados para o pecado, ainda os seus membros são usados para agressão, muitas vezes agressões verbais, agressões com gestos, agressões em comportamento quando há a discriminação, o desamor, ou agressões com as mãos, os pés também. Enfim, Deus nos chamou para glorificá-lo com os membros do nosso corpo. E eu quero dizer a você, somente andando com Deus, alimentando o nosso espírito com a palavra, com a oração, mergulhando profundamente na presença de Deus, é que de fato vamos experimentar a plenitude, não apenas lá dentro no nosso espírito, mas no nosso andar diário, porque tudo estará sob o controle do Espírito. Eu fecho os meus olhos para ver, eu vejo antes de acontecer. Sim, eu vivo pela fé. Levanto minhas mãos para guerrear, eu dobro os meus joelhos para lutar. Sim, eu vivo pela fé.